começando mais um Aparecida Debate, o programa em que você se informa e forma a sua opinião aqui na TV de Nossa Senhora. Eu poderia te desejar boa noite, mas o correto, como você pode perceber, é dizer bom dia, porque a nossa gravação hoje começa logo com a minha chegada aqui na TV Aparecida para mostrar um pouco do nosso trabalho, o trabalho do Departamento de Jornalismo. E por que isso? Porque o tema do nosso programa hoje é algo muito valioso nos dias atuais. Afinal, já tem aquele ditado que diz, né? Tempo é dinheiro, e isso não é diferente com a gente, nem com você que está acompanhando. O programa de hoje quer te ajudar a organizar melhor o seu tempo, seja no trabalho, nos momentos de lazer, com a sua família, com seus amigos. Será que você está sabendo otimizar bem esses momentos? E você deve imaginar, né? Quando a gente fala de TV, a gente tem aquela sensação que está o tempo todo correndo contra o tempo. Mas deve ter algum momento em que dá para eu aproveitar melhor, né? E é isso que a gente vai descobrir a partir de agora. Vamos lá. Logo quando chego aqui na nossa redação, a minha missão é apurar. É aqui que a gente procura as notícias do dia e vai em busca de informações sobre elas para montar nossos programas. No meu caso, as primeiras horas de trabalho servem para encontrar as novidades da igreja no Brasil e no mundo e exibir no Igreja em Saída, programa diário nas manhãs da TV Aparecida. Espelho montado, hora de ir para a próxima etapa. Bem, depois que a gente monta todo o programa, isso acontece com o Igreja em Saída e também com o nosso Aparecida Debate, é hora de ir, ali na ilha de edição. E esse é um ótimo lugar para a gente dar exemplo de controle do tempo. Isso porque, além da minha necessidade de estar atento aos horários na hora de vir aqui, para que dê tempo dos materiais ficarem prontos para serem exibidos no ar para você que está assistindo, é aqui que a gente ajusta todo o tempo do programa. Então, uma reportagem que está muito longa, uma nota, uma notícia que a gente pretende dar, mas está estourando o tempo do programa, é aqui que a gente vai acertar tudo isso. Vamos lá. O ideal é que eu chegue aqui com algumas horas de antecedência, mas nem sempre é possível. Algumas vezes, por demandas que aparecem ao longo do dia ou até por um descontrole no meu cronograma, preciso editar e liberar os materiais poucos minutos antes do início do programa. Mas, mesmo nesses dias, tenho meu prazo limite, ou como dizemos no jornalismo, meu deadline. Às 11h35, pontualmente, eu preciso estar pronto para dar bom dia aos telespectadores e começar o Igreja em Saída. Depois da apresentação, eu já fico atento às notícias do Brasil e do mundo na direção do TJ Aparecida. Nessa posição, a relação com o tempo continua importante. Sou eu quem controla o tempo durante o jornal para que a gente não devolva tempo no fim e, principalmente, para que não falte tempo para alguma notícia. E em dia de Aparecida Debate, o tempo fica ainda mais ajustado. Logo após o almoço, já é hora de voltar ao estúdio para conversar com nossos convidados sobre o tema da semana. Mas não sem um tempinho para passar no camarim antes. Bem, você pode acompanhar um pouquinho da minha rotina aqui na TV Aparecida, principalmente nesses dias de gravação do Aparecida Debate. Agora, eu também preciso ser honesto para admitir que eu acho que dá para otimizar um pouquinho mais desse tempo que eu passo aqui dentro, né? Você aí na sua casa tem a mesma sensação? Como será que a gente pode, então, administrar melhor o tempo que a gente passa com a nossa família, no nosso trabalho, nos nossos momentos de lazer? Será que você pode contagiar as pessoas à sua volta a fazerem o mesmo? É isso que a gente vai descobrir a partir de agora. E para conversar sobre este tema conosco, participam aqui do programa a Priscila Guscuma, especialista em estratégia de negócios, formada em jornalismo e pós-graduada em marketing, tem MBA em coaching pela FAPES e pela Sociedade Brasileira de Coaching. Já ministrou palestras e treinamentos para grandes corporações, além de ser palestrante na Feira do Empreendedor em 2018 e 2019. Priscila, boa noite, obrigado pela participação aqui com a gente. Ótima noite, prazer é todo meu estar com vocês, poder contribuir com todos os nossos telespectadores.
Obrigado, Priscila. E também participa aqui conosco, como você já percebeu, presencialmente, o psicólogo Emerson de Moura Cavalheiro, mestre em desenvolvimento humano, especialista em terapia cognitivo-comportamental e licenciado e formado em psicologia. Emerson, obrigado, viu, por estar presente com a gente. Emerson, que já é conhecido aqui da casa, já participou outras vezes do Aparecida Debate. Boa noite. Sim, Guilherme, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre este assunto tão importante. Muito bom, satisfação. E Emerson, Priscila, é legal a gente conversar disso com quem está em casa. A gente quis no programa de hoje fazer esse começo um pouquinho diferente, mostrando um pouco da minha rotina particularmente, que não é muito diferente da rotina de todos os outros colegas jornalistas aqui da TV Aparecida, porque eu acho que muita gente vai se identificar com essa questão, né? Essa sensação de que está o tempo todo, como eu disse, correndo contra o tempo, né? Parece que a gente tem a cada hora do dia várias atividades a fazer e que se a gente não cumpre aquilo vira uma bola de neve. Não à toa, tem uma pesquisa que aponta que 6 em cada 10 brasileiros se sentem desgastados por causa disso. Tem essa sensação, Priscila, de que parece que todo dia termina faltando tempo. Por que que você acredita que a gente vive cada vez mais esse sentimento de que o tempo está passando e a gente não consegue aproveitar tão bem ele? Primeiro, eu só queria pegar uma deixa de uma frase que você colocou ali no VT, que tempo é dinheiro, né? E é uma frase muito habitual, mas eu costumo dizer também que tempo é vida, né? Porque aquele tempo que a gente desperdiça ou que a gente perde, a gente não consegue retornar ele. E respondendo à tua pergunta, Guilherme, sobre essa questão dessa sensação do dia acabou, mas eu não dei conta de fazer tudo que eu tenho. Hoje, cada vez mais, nós temos diversas distrações, né? Uma das maiores distrações é o próprio celular. Então, a todo momento, a gente está respondendo grupos do WhatsApp, respondendo WhatsApp, olhando redes sociais. Então, isso consome muito do nosso tempo. Então, é cada vez mais desafiador desenvolvermos o foco. O que é esse foco? É iniciar e finalizar alguma atividade. Eu digo que tem pessoas que elas têm muita iniciativa, elas iniciam várias coisas ao longo do dia, só que elas têm pouca acabativa, porque é muita distração ao longo do dia. Então, dependendo ainda do cargo que a pessoa tem, com o que a pessoa trabalha, o tempo inteiro ela é interrompida. É o telefone que toca, é o WhatsApp, é alguém que interrompe ela e ela não consegue se concentrar. Então, existem pesquisas também que mostram que para que a nossa mente ela esteja imersa num estado de flow, de fluxo em uma atividade, a gente precisa de 10 minutos de concentração ali naquela atividade para engatar, né? Imagina só que se 10 minutos, quando está engatando, você já tem que fazer uma outra atividade ou resolver uma outra coisa, e aí você volta e fala assim, o que eu estava fazendo mesmo? E isso é muito comum, né? Que essa questão de não conseguir finalizar as coisas, de não conseguir manter o foco. É uma sensação realmente frequente, né, Emerson? Quem nunca teve essa sensação que a Priscila falou, né? De parar para fazer outra coisa e a gente às vezes nem se lembra o que a gente estava fazendo antes daquela pausa, né? Por que você acredita, Emerson, que as pessoas têm essa sensação de que o tempo tem sido mais curto hoje em dia, mesmo o dia tendo 24 horas, desde que o mundo é mundo? Na verdade, nós estamos vivendo na cultura do excesso, né? Há muita coisa para ser feita, há muita coisa acontecendo. Nós estamos o tempo inteiro, como disse a Priscila, com o celular, né? E nós estamos sendo distraídos por uma série de coisas e, ao mesmo tempo, temos muita coisa para fazer e aquela sensação de que 24 horas não são mais suficientes. Então, eu ouço pessoas dizendo assim para mim, Emerson, eu precisava de 30 horas, eu precisava de 35 horas no dia para dar conta. E a gente sabe que o dia tem 24 horas. No passado, Guilherme, as coisas eram mais demarcadas. Por exemplo, alguém entrava no trabalho às 7, saía às 5, ia embora e vida que segue, né? Hoje, especialmente com esse aparelho, nós estamos o tempo inteiro conectados e temos a sensação de que não conseguimos desconectar, não conseguimos parar. Então, é aquele estado de estar ligado o tempo inteiro, né? Com excesso de coisas, muita coisa para fazer, muita coisa para dar conta, e isso acaba nos sugando, isso acaba minando as nossas energias, e a gente pode comentar alguma coisa depois, isso acaba nos adoecendo, se não soubermos trabalhar bem o tempo. O tempo é o mesmo para todos. Como administra o tempo é o diferencial.
Isso que você falou é importante a gente ressaltar e até dizer para quem está em casa que os dados comprovam isso, viu? Não é só opinião, tá, gente? Pesquisas apontam que no ritmo de uso da tecnologia hoje, do celular, dos computadores, né, das formas de tecnologia que a gente tem acesso no dia a dia, o brasileiro deve ter aí, ao longo da sua vida, metade da vida dele ligado na tecnologia. Ou seja, eu sempre cresci, Emerson, ouvindo aquela ideia de que 1/3 da nossa vida a gente perde, entre muitas aspas, porque é necessário, mas 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo, né? Se a gente seguir 8 horas por dia. Se metade da vida a gente passar preso no celular, não sobra quase nada de tempo onde a gente possa estar na nossa própria companhia, né? A gente está sem nada puxando nossa atenção. É como se nós não desligássemos, porque a mídia social, ela tem esse poder de nos prender. Então, por exemplo, eu ouço muitas pessoas falando assim, olha, eu vou à rede social, eu vou ficar 10 minutos. E ela começa ali 1 minuto, 2, 5, daqui a pouco foi meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E o quanto isso vai roubando o nosso tempo, um tempo precioso, porque o tempo é precioso. O tempo é uma coisa que não volta, nós estamos aqui neste momento. Daqui 5 minutos estaremos aqui. Mas os 5 minutos que nós já tivermos falado e trabalhado, já foi, não volta mais, né? Não volta mais. Então, nós precisamos entender isso. Se eu não conseguir administrar, se eu não conseguir colocar um limite na maneira como administro esse meu tempo, as coisas podem perder o rumo e podem fazer com que nós nos sintamos cada vez mais impotentes diante desta realidade toda que nós temos que nos dar conta. A mídia social, ela é poderosa, ela é útil, ela é essencial, nós não vivemos sem ela mais, porém o exagero, é aí que está a questão, o exagero é que mina a nossa vida, mina a nossa energia e nós precisamos pensar sobre isso. Para a gente tentar ajudar quem está em casa a fazer um diagnóstico, Priscila, quais são aí as ferramentas, as estratégias que a gente pode ajudar quem está em casa na vida como um todo? Daqui a pouco eu vou pedir a sua ajuda para a gente falar especificamente do trabalho, do mercado de trabalho, mas nesse primeiro momento, né, na vida, no dia a dia, nos momentos em família, com os amigos, quais são essas ferramentas, estratégias para a gente perceber que a gente não está conseguindo aproveitar tão bem o tempo? Quais são os sinais? Eu acredito que a primeira coisa é aprender a dizer não, sabe, para aquilo que não agrega na nossa vida. E muitas pessoas, elas sentem esse desgaste, essa falta de tempo, porque elas querem abraçar tudo. Então, elas querem dar conta das atividades que são delas, das atividades que as pessoas pedem para elas querem cuidar da vida das outras pessoas, e ela se esquece que ela é uma pessoa, que ela é um humano, e um humano tem os seus limites. Então, a primeira coisa é aprender a dizer não para aquilo que não te agrega, não vai te levar para o próximo nível. E a segunda coisa, nós estamos bem aí nessa virada, né, o início do novo ano, é a pessoa ter a percepção do que eu quero de resultados e metas para os próximos meses da minha vida. O que eu quero para a minha saúde, o que eu quero para a minha vida financeira, o que eu quero juntamente com a minha família, o que eu quero em relação à minha espiritualidade, quais são os resultados que eu quero atingir. E para isso, depois que ela definiu o que quer, eu falo que quando a gente coloca uma meta, funciona como o Waze na minha vida, né? Como que o Waze funciona? Ele pega onde eu estou agora, ele consegue calcular a melhor rota quando eu coloco onde eu quero ir, onde eu quero estar no próximo mês ou no próximo estágio ali do que eu defini como uma meta. Priscila, acho que pronto, voltou. A gente só tinha perdido seu vídeo, agora tá tudo certo. Pode continuar pra gente. Então, o Waze, ele consegue só calcular a melhor rota, a melhor estratégia quando eu digo para ele aonde eu quero ir. Então, a primeira coisa é a pessoa ter clareza do que ela quer nos papéis da vida dela e ela definir uma rotina inteligente. O que é a rotina inteligente? Não é aquela rotina que eu olho a pessoa da rede social e eu vejo que aquela pessoa vai para academia, aquela pessoa faz isso, faz aquilo, e eu entro no sentido de comparação. Porque uma das coisas também que baixa muito a energia, que baixa muito a autoestima das pessoas, é se comparar com aquelas pessoas que parece que dão conta de tudo. É entender que cada um tem sua realidade e você pode construir a sua rotina inteligente. O que é essa rotina inteligente?
Qual horário que eu acordo? Quais são minhas primeiras atividades do dia? E ali eu posso dividir essa rotina inteligente em blocos, período da manhã, tarde e noite. E dentro desses blocos eu tenho que encaixar aquelas atividades que são essenciais, atividades em relação à minha saúde, à minha família, o meu trabalho, o meu estudo, o meu desenvolvimento. E essa rotina inteligente não precisa ser o mesmo calendário todos os dias. Então, segunda-feira, eu tenho algumas atividades, terça pode ser outras atividades, mas que eu chegue no final da minha semana e eu perceba que eu tive bem-estar, que eu tive qualidade de vida e, principalmente, que eu consegui avançar em direção às metas que eu coloquei. Então, é um ajuste constante. Não tem como eu fazer um planejamento em janeiro e querer que esse planejamento seja o mesmo até dezembro. Eu tenho que ir me adaptando. Mas o melhor de tudo é estar bem com você mesmo. Não precisa ser pesado e não tem que ser pesado. Porque tudo aquilo que vem como um peso, né? Eu sempre falo do poder da linguagem. Eu preciso, eu tenho que, já vem como uma obrigação. E aí a pessoa não consegue sustentar. Ela começa e não termina. Era isso que eu ia comentar mesmo, Priscila, porque eu particularmente já passei por esse tipo de exercício, né, de fazer esse tipo de organização diária das atividades. E quando a gente faz com essa leveza, né, quando a gente faz entendendo que aquilo vai melhorar a minha relação com as coisas que eu gosto de fazer, a minha relação com a minha família, porque eu vou aproveitar mais o tempo em casa, a gente consegue fazer. Agora, quando a gente vai nesse sentido de obrigação, dando esse peso de, como você disse, né, Priscila, eu tenho que fazer, eu preciso fazer, porque eu escrevi ali que até tal horário eu tenho que terminar, sem ser flexível, né? Talvez isso também acaba gerando um outro problema. Estamos de volta com a Aparecida Debate. Hoje o programa fala sobre administrar o tempo. Participam conosco Priscila Guscuma, especialista em estratégia de negócios, e também o psicólogo Emerson de Moura Cavalheiro. Emerson, a gente foi para o intervalo falando sobre esse cuidado com a saúde, quando a gente fala também do cuidado com o tempo, né? Tem pesquisas que, inclusive, indicam que as pessoas, hoje em dia, o brasileiro se sente mais estressado justamente por causa dessa sensação que a gente falou lá no começo, da falta de tempo. Ou seja, essa falta de tempo tem afetado a saúde mental das pessoas. É por esse caminho mesmo? Também a gente pode ver doenças sendo desencadeadas por conta dessa pressão de estar correndo contra o tempo? Sem dúvida, Guilherme. Nós precisamos dar conta de tudo. Só que nós não damos conta de tudo. E nós temos dificuldades, infelizmente, ou dificuldade para dizer não. Muitas pessoas não conseguem colocar limites. Muitas pessoas não conseguem dizer não e acabam abraçando ou querendo abraçar, com a fantasia de que se elas abraçarem, elas darão conta. Só que, como nós não damos conta de tudo e não conseguimos falar não, isso pode desencadear alguns problemas emocionais, como, por exemplo, a ansiedade. Nós estamos vivendo um tempo de muita ansiedade. Eu preciso fazer, eu preciso dar conta, tudo é para ontem. As coisas têm que ser resolvidas às pressas. E nessa estrutura que nós estamos vivendo, nós muitas vezes não nos apercebemos de que estamos ficando ansiosos, estamos adoecendo. Grande parte da população hoje vive e convive com a ansiedade, com os transtornos de ansiedade, por conta da má gestão do tempo também como um fenômeno, como um fator. Eu não consigo gerir o tempo, eu não consigo dar conta das minhas atividades. Isso vai gerando em mim uma série de pensamentos negativos, catastróficos, o medo vai tomando conta e isso então desencadeia ansiedade, crises de pânico e outras coisas mais. Também poderia citar a depressão, que também é um dos grandes males do nosso tempo. O excesso de comparação, como foi dito pela Priscila, as pessoas ficam na mídia social olhando a vida dos outros e muitas vezes pensando, por que a minha vida não é assim? E eu aproveito para lembrar os telespectadores que na mídia social tudo é bonito e não se mostra necessariamente a vida como ela é. Mas as pessoas entram num padrão de comparação e elas se diminuem porque a vida delas não está tão legal como está a vida daquela pessoa que ela viu, de um amigo, de um artista, de alguém que é conhecido, alguém que é famoso, enfim. E isso vai gerando nela também uma sensação de frustração, que pode
desencadear em depressão, um sentimento de profunda tristeza, em um adoecimento e outras coisas mais. Então, a ansiedade, a depressão são 2 grandes transtornos do nosso tempo. E aí tem um outro fator que nós podemos comentar depois, Guilherme, que é o fator procrastinação. Tanta gente que, ao mesmo tempo que abraça uma série de coisas, ao mesmo tempo vai empurrando com a barriga, aquela sensação de eu vou deixar para depois, eu vou fazer para depois, vai procrastinando, não consegue dar conta, não conseguem dar conta, ficam frustradas e acabam adoecendo. Então, nós temos uma série de fatores de ordem emocional acontecendo que estão ligados ao tempo. Não sei porquê, mas eu fiquei com a sensação que eu me identifiquei aqui com 99% das coisas que o Emerson falou. Procrastinação, gente, né? Quem aí já viveu isso, né? De essa coisa de daqui a pouco eu resolvo, depois eu resolvo. Meus colegas aqui do estúdio estão falando que eu não faço isso, nunca, viu? Agora, Priscila, acho que a Priscila caiu o vídeo dela aqui pra gente. Enquanto isso, Emerson, então vou aproveitar, já que a gente tá... Voltou? Então tá bom. Então eu sigo com a Priscila aqui. Priscila, o Emerson falou essa questão que você já tinha citado da comparação, né? Ele tinha falado muito bem para a gente lá no primeiro bloco de que o tempo é igual para todos, é o mesmo para todos, no sentido de que o nosso dia tem 24 horas para todo mundo, de que 5 minutos, né, 17 minutos de bloco está passando para nós 3 aqui de forma igual, mas cada um tem o seu tempo no que diz respeito a tempo mesmo de realizar uma tarefa, ao tempo de conquistar algo, né, Priscila? Você sabe muito bem disso, fala muito com empreendedores, com pessoas sobre carreira, e acho que às vezes as pessoas, principalmente nos dias de hoje, têm essa ideia, né, de que até os 30 eu já tenho que ser bem-sucedido, até os 35 eu tenho que ter casa, carro, família. A gente tem que começar a deixar isso de lado, né? São muitas imposições culturais da sociedade também, né? Então, até os 30 tem que estar com a família, com a casa, com a carreira, tudo estabelecido. Só que a gente percebe uma mudança cultural muito grande. Tem pessoas que conseguem isso muito antes, tem pessoas que conseguem isso muito depois, e tá tudo bem, né? Eu sempre digo, tá tudo bem, cada um respeitar o seu tempo, respeitar o seu momento. Então, o dia tem 24 horas para mim, pro Guilherme, pro Emerson. Qual é a diferença que nós fazemos dentro dessas 24 horas? E o que eu faço nessas 24 horas são os meus comportamentos. Eles precisam estar alinhados para onde eu estou indo. É o que eu falei em relação ao trajeto que o Waze traça para a gente, né? Então, isso está me aproximando, está me afastando de quem eu quero ser, fazer e ter. O outro tópico que vocês trouxeram aí da procrastinação. Procrastinação é o ato de deixar para depois. E por que surge a procrastinação na nossa vida? Todas as vezes que nós procrastinamos é sinônimo de dúvidas. Dúvida se realmente essa nova ação, esse novo comportamento vai dar o resultado que eu quero. Dúvida se é realmente isso que eu quero. Dúvida é realmente isso que eu mereço. Dúvida o que vão falar, o que vão pensar. E pensem só. Todas as vezes que nós procrastinamos, geralmente é por uma atividade que vai nos tirar da zona de conforto, ou que vai nos levar para o próximo nível, ou que vai nos forçar a desenvolver novas habilidades, tanto comportamentais, tanto emocionais ou intelectuais. Então, sair da zona de conforto dói. Eu sempre digo que crescer dói, né? Então, quem está disposto a passar por esse processo está crescendo, está evoluindo mais rapidamente. Então, ter essa noção do que é ecológico para você, né? Então, se eu quero construir o sucesso na minha área profissional, tem que ser para mim, tem que ter um propósito maior, não para mostrar para minha família, para mostrar para alguém que eu consegui, porque isso vai me fazer desistir diante dos desafios. Mas quando eu entendo que existe um propósito maior por trás daquilo, aquilo vai me dar mais forças para continuar. E Priscila, é legal dentro dessa conversa, esse debate que a gente está fazendo, um bate-papo aqui com você e com o Emerson, quando a gente consegue trazer também a opinião de quem está em casa, que certamente está se identificando muito com o que vocês estão falando, estão nos ajudando, nos orientando aqui. E é por isso que a gente vai conferir agora uma reportagem muito legal, ouvindo como as pessoas nas ruas têm cuidado do seu tempo.
Só que para isso a gente fez um desafio para o nosso repórter também. O Eduardo Góes, a gente desafiou ele a conseguir encontrar histórias e pessoas dispostas a falar em 30 minutos. Será que ele conseguiu? Bom dia! Olha só, são 6h20 da manhã e para fazer essa matéria que você está assistindo agora, a gente precisa sair de casa bem cedo, porque a intenção é pegar as pessoas no momento em que elas estão indo para o trabalho, fazer suas primeiras atividades do dia, e a gente vai fazer essa reportagem na cidade de Taubaté, que fica aí a cerca de meia hora, mais ou menos, de Aparecida. Vamos lá? Agora vamos avançar um pouquinho no tempo e nos encontrar já em Taubaté. Na verdade, quem vê o material editado durante o telejornal, enquanto as pessoas estão falando, dando a sua opinião, acha que é tudo assim muito rapidinho, mas na verdade a gente demora um tempo para conseguir o material. Na maioria das vezes as pessoas não querem falar porque são tímidas ou porque não querem aparecer na televisão ou mesmo porque estão justamente com pressa. Meu editor deu meia hora para que eu faça esse material porque eu tenho que voltar para a redação lá em Aparecida. Meia hora no jornalismo é muito tempo. Vamos ver o que eu consigo aqui na rodoviária durante 30 minutos? Quem vai marcar o tempo para mim é o Davi, o nosso cinegrafista. Vamos lá? Eu gosto de pedalar muito. Fazer pedalada, caminhada. Então o senhor gosta de incluir também no seu dia um momento de atividade física? O senhor acha isso importante? Acho importante, faço tudo. A gente tem que ter tempo. Acorda de manhã, já sai pedalar, já sai logo 6 horas, gosto de atividade física, caminhada, faço tudo. Então é importante, além do trabalho, para o senhor também é legal colocar uma atividade física para poder complementar o dia. Isso, com certeza. Como que você administra e dá conta do seu dia a dia? É bem corrido mesmo, né? Trabalhar e mãe, dona de casa, daí é bem corrido. Eu chego tarde, bem tarde em casa, daí tem que fazer janta, levantar cedo, arrumar filho para ir pra escola. Tem que se virar em 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Sim. Me preparo para vir trabalhar. Qual é a profissão do senhor? Motorista. Motorista. E para o senhor, como é esse processo? Acordar, vir trabalhar? São muitas atividades que o senhor faz durante o dia, muitas viagens? Eu faço 4 viagens de manhã e à tarde eu faço 2 viagens. E para o senhor é corrido? Tem uma pressão nisso? Não tem muita pressão, mas o cansativo é grande. Tô correndo até de serviço. Olha isso. E hoje eu tinha serviço, não consigo fazer a chuva, né? Porque onde eu trabalho lá não tem teto ainda, né? Isso, fazendo. E hoje eu tinha que começar, mas infelizmente não deu, né? O senhor dedica, então, o seu dia, por exemplo, a procurar trabalho, procurar serviço? Você vê, correria, né? Não deixa de ser uma correria também, né? Lógico que é. E nós conseguimos colher todo o material em apenas 20 minutos. Na maioria das vezes não é bem assim. As sonoras, que é como a gente chama no jornalismo, aquele momento onde as pessoas conversam com o repórter ou então as fontes, elas costumam demorar bem mais, principalmente quando é nesse momento que a gente costuma dedicar a conversar com as pessoas na rua. E você aí de casa, como você tem administrado o seu tempo? Você usa ele ao seu favor ou é o tempo que manda na sua vida? Tá aí, a gente ouvindo um pouco do que as pessoas pensam, Emerson. A gente viu que muitas das falas, das entrevistas, passavam pela questão profissional, né? Pelo trabalho, essa relação do trabalhador no dia a dia com o emprego dele, né? Então, a demanda, primeiro para pegar a condução na hora, chegar no trabalho na hora e dar conta de tudo que ele tem que fazer no trabalho dentro daquele período, daquela jornada também. Não à toa, Emerson, tem pesquisas que apontam que uma parcela significativa da população brasileira admite que leva trabalho para casa.
esse também é um sintoma de que há um problema ali com aquela pessoa, ou muitas vezes até dentro da própria empresa, nessa relação com o tempo, né? Exatamente, porque se eu não estou dando conta de fazer o meu trabalho no horário do trabalho e preciso levar para casa, a questão, Guilherme, é a constância. Uma vez ou outra precisei, a demanda está alta e preciso dar conta disso. Ok, a questão é o exagero. Quando isso começa a acontecer com constância, eu sempre tenho que levar trabalho para casa. Eu sempre passo 2, 3, 4 horas a mais em casa trabalhando. Então, há necessidade de colocar um limite. Por que isso está acontecendo? Que demanda é essa que está tão alta, que está ultrapassando o meu tempo de trabalho e, ao mesmo tempo que consome, que eu passo esse tempo do trabalho, consome o meu tempo com outras, onde poderia estar fazendo outras coisas. Por exemplo, o tempo com a família, o tempo do descanso, o tempo do lazer. Então, se eu estou com 3, 4, 5 horas a mais no trabalho ou de trabalho, esse meu tempo que poderia estar sendo utilizado para outras coisas que são importantes na minha vida, estão ficando de lado. E isso traz o adoecimento, né? Nós temos os workaholics, né? Aquelas pessoas que são viciadas no trabalho, não conseguem se desligar e não se dão conta do quanto estão ficando adoecidas. Ou mesmo já estão doentes, né? E precisam de ajuda profissional, precisam de um tratamento. Há de se compreender junto à empresa por que essa demanda tão alta, porque se nós não colocarmos limites, e aí entra essa palavrinha que é tão importante no nosso tempo, limite. O quanto eu preciso colocar limite em mim para depois colocar limite no próximo. Porque às vezes nós falamos, não, eu vou chegar no trabalho e vou falar para o meu chefe, para a minha direção, que eu não vou fazer mais isso, eu quero colocar limite no outro. Mas muitas vezes nós não conseguimos colocar limites em nós. Então, pensar sobre isso é fundamental. Priscila, queria que você comentasse um pouquinho também esse cenário, essa questão da relação com o tempo no mercado de trabalho. A gente sabe que é uma área com a qual você atua, né, acompanha de perto. E a gente vê que é um desafio mesmo, né, Priscila, para as pessoas nesse sentido. Essa relação às vezes, o excesso de trabalho, o excesso de demandas, enfim, uma desorganização mesmo que está fazendo as pessoas a levar trabalho para casa, mas que muitas vezes também pode ser algo até cultural dentro de algumas empresas, né? Sim. Tudo, eu sempre falo, tudo começa pelo dono, né? Eu trabalho muito com empreendedores, dando as mentorias, os treinamentos para empreendedores e empresários, e eu vejo o quanto, né, esse dado que o Emerson trouxe, das pessoas levar o trabalho para casa, meio que já virou um hábito. É muito comum a pessoa já se acostumar. Ela sai do trabalho, mas o trabalho não sai dela. E o que eu observei, né, desses meus anos aí, atuando como mentora desses empresários? Que muitas vezes o fato de ele ser esse trabalhador em série, empreendedor em série, faz com que ele inconscientemente esteja num processo de fuga de olhar para as outras áreas da vida dele. Então, inconscientemente, ele se joga e se entrega no trabalho, prezando pela quantidade de horas que ele fica envolvido no trabalho do que a qualidade do que ele entrega no trabalho. Existem algumas pesquisas que provam que nós somos produtivos, altamente produtivos, apenas durante 4 horas do dia. Então, aquelas pessoas que entendem esse conceito de produtividade, elas trazem as atividades, são as atividades chaves do trabalho dela para as primeiras 4 horas do dia, que é quando ela está mais descansada, com mais foco, com mais concentração. Então, é tirar da frente aquelas atividades de alta prioridade para que depois, ao longo do dia, possa ir administrando outras coisas. E o fato é que, realmente, em muitas empresas é muito comum as pessoas trabalharem 10, 12, 14 horas por dia, saírem do trabalho, levar trabalho para casa, finais de semana, porque elas não aprenderam a ser produtivas dentro do ambiente de trabalho. E como ajudar aí o nosso telespectador a ter essa clareza? A primeira coisa, se você é um empresário, um empreendedor, e você está ouvindo aqui, é você identificar quais são as atividades estratégicas que você, como dono do seu negócio, tem que focar, que não dá para delegar. Quais são as atividades que, sim, você pode delegar para o seu colaborador
para que ele possa executar e você possa ter mais tempo para focar na estratégia do seu negócio. Se você é um colaborador e está ouvindo aqui o nosso programa hoje, é você listar ali pelo que você foi contratado. Você foi contratado como auxiliar administrativo? Quais são as funções que a empresa espera de você? Se você não tem essa clareza, chegar no dono da empresa ou no gestor e perguntar: o que você espera de mim? Eu quero ser uma pessoa mais produtiva, então eu quero ter uma rotina mais organizada. E aí você vai entender que a primeira coisa que você tem que entregar é o básico bem feito, é aquilo que você foi contratado. E as demais atividades e demandas que forem surgindo vão se encaixando depois que você fez o básico ali, que você tem que entregar. E muitas vezes as pessoas deixam de fazer o básico e começam sempre a assumir novas demandas, e aí vem essa sobrecarga e aquele senso de incapacidade também. Poxa, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Mas elas se esquecem que elas precisam primeiro ter clareza de qual é o papel, o que a empresa espera dela, como esses resultados vão ser medidos. Então, muito importante, os empresários e empreendedores sempre dar um feedback ali de desempenho para esse colaborador. O que ele está fazendo que está dando muito certo, o que ele pode melhorar e ouvir mais, né? Eu falo que a comunicação, gente, ela é a cura aí para muitos males, né? Inclusive para essa questão da sobrecarga no trabalho. Porque na cabeça do dono, eu sempre falo que o dono pensa assim: eu pago muito e o colaborador faz pouco, né? A cabeça do colaborador eu faço muito e ganho pouco. Quem tá certo, quem tá errado? Não tem certo e errado. Só faltou um alinhamento de expectativas entre eles. Muito bom, muito boa essa reflexão, Priscila. E você falou algo que eu quero abordar no próximo bloco, essa questão dessa relação, né, de quantidade e qualidade de tempo, que são conceitos que acho que são interessantes da gente explorar mais aqui no programa. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre administração do tempo. Afinal, das poucas certezas que a gente tem na vida, uma delas é a que o tempo não para. Mas será que o tempo tem faltado mesmo para as pessoas ou será que a gente não tem utilizado ele da melhor forma? É isso que a gente quer ajudar quem está em casa a entender, com a ajuda do Emerson, da Priscila. E Priscila, eu queria pedir para você continuar só naquela ajuda do que a gente vinha falando sobre carreira, porque você falou de uma questão de qualidade e quantidade de tempo, né? E acho que isso é legal a gente ilustrar para quem está em casa, porque muitas vezes as pessoas pensam também que a produtividade ela só vai ser afetada nessa questão, né? De, ou vou tirar a demanda que o funcionário tem, ou vou aumentar a carga horária, a jornada dele para ele dar conta de tudo. E a gente cria aquele cenário. Às vezes as pessoas têm culpa de parar para tomar um café, parar para conversar, para ir ao banheiro. E é necessário, né, esses intervalos também. Quer dizer, um tempo de qualidade, uma pessoa mais feliz, mais satisfeita com o que ela faz, vai produzir mais do que se ela ficar mais tempo no trabalho, né? Sim. Eu sempre digo que o tempo que se tem é o tempo que se leva. E muitas vezes, para o próprio colaborador, não está claro para ele qual é a função dele, o que ele tem que fazer e quando ele tem que fazer. Então, ele vai se acumulando com várias funções, com várias atividades, e aí o dono cada vez mais sobrecarregando aquele colaborador que também não sabe dizer não, né? Foi um dos pontos que nós trouxemos aqui. Mas a grande sacada é realmente ter esse alinhamento que a qualidade é melhor do que a quantidade. Então, independente hoje de qual seja o seu trabalho, qual seja a sua função, ou se você não tem um trabalho, você fica em casa ou é uma pessoa autônoma, sei lá, independente. O que eu vou explicar agora vale para você também. O que é importante? Você fazer uma lista de todas as atividades que você faz durante o seu dia, desde quando você acorda, todas essas atividades. E depois você pode categorizar essas atividades entre atividades que são estratégicas, que só depende de você, atividades que são operacionais e que demandam muito tempo, mas outra pessoa poderia fazer, e atividades que são ali elimináveis, que são as atividades que te consomem muito tempo e não te trazem resultados. Por exemplo, né, a gente fala que essa é a agenda da produtividade. Então, atividades nível A, de alto impacto, são aquelas atividades que me fazem crescer, que me fazem evoluir e me levam para o próximo nível, tanto na minha vida, na minha carreira, na minha saúde, na meta que eu estabeleci para mim.
Tenho atividades de nível B, que são aquelas atividades essenciais do dia a dia para manter o que eu tenho. Então, vamos lá, atividade nível A me faz crescer, evoluir. Atividade nível B me mantém onde eu estou. Aí eu tenho atividades de nível C, que são geralmente aquelas atividades que eu faço para outras pessoas. Talvez porque eu sou legal, porque eu quero ser legal, mas não necessariamente eu precise fazer. Eu tenho a atividade nível D, que são as atividades que eu delego para outras pessoas fazer, e atividade de nível E, que eu elimino. Essas atividades de nível E é o autoconsumo das redes sociais, por exemplo, reuniões sem pautas, reuniões improdutivas, aquela levantadinha a cada meia hora para tomar um café. São todas as atividades, essas elimináveis, são atividades gostosas de se fazer, é o nosso momento de fuga, só que elas não agregam tanto na nossa vida, principalmente quando elas são em excesso. Então, eu preciso ver quais atividades que me sugam a energia e não me contribuem para eu crescer e evoluir. E sabendo disso, primeiro, né, antes de eu querer que as outras pessoas respeitem a minha agenda, antes de eu querer que as outras pessoas me deixem fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho que me comprometer, eu tenho que ser responsável com o que eu faço. Então, a melhor forma de mudar o outro é mudando a si mesma, mudando a sua postura e o seu foco no seu trabalho. E lógico que depois nós vamos conversando, vamos educando as outras pessoas do nosso novo modelo de trabalho. Então, isso vale tanto para atividades na empresa, como também atividades dentro de casa, né? Então, muitas vezes, as atividades domésticas ficam ali nas costas de uma única pessoa, quando, na verdade, a casa tem 5 pessoas, as pessoas poderiam dividir essas atividades. Então, realmente, é encontrar um ambiente que seja saudável, que seja leve e harmonioso para todos. Era justamente esse ponto que a Priscila comentou, Emerson, que eu queria que você falasse para a gente agora, que é dessa sobrecarga, né? A gente vê muito isso quando fala da configuração das casas, das famílias. Muitas vezes no trabalho também pode acontecer, né? Se eu não estou dando conta daquilo que eu tenho que fazer, eu estou sobrecarregando alguém. Mas em casa isso é muito forte, né? Essa questão de, se eu não faço a minha parte nas atividades domésticas, alguma outra pessoa vai ter que fazer. Ou seja, a gente tem que ter esse controle de tempo até por uma questão de solidariedade, de respeito ao outro, né? Porque senão eu vou prejudicar o tempo do outro. Até porque somos uma família, estamos na mesma casa, partilhamos das mesmas coisas e não podemos sobrecarregar uma ou duas pessoas apenas. Se nós queremos um tempo de qualidade para todos, é importante que dentro de casa nós também façamos aquilo que se faz dentro de uma empresa. Delegar atividades. Os pais, quando delegam atividades para os filhos, estão preparando esses filhos para a vida. Claro que dentro da idade, dentro da capacidade, mas não assumir aquele lugar de faz tudo. Há pessoas dentro de casa que acabam assumindo esse lugar do fazer tudo. Deixa que eu lavo, deixa que eu passo, deixa que eu cozinho, deixa que eu pago, deixa que eu resolvo. E acabam, por conta disso, trazendo tudo para si, ficam desgastadas, ficam cansadas, e ao passo que isso poderia ser delegado, trabalhado com a família, para o crescimento de todos. Tempo de qualidade tem que ser para todos, porque tempo de qualidade traz qualidade de vida, traz saúde, traz vida. Então, a gente precisa pensar isso dentro de casa também. A Priscila queria trazer um comentário para a gente, né, Priscila? Principalmente as mulheres, né? Eu tenho um trabalho bem específico com mulheres. Eu falo muito, né? As mulheres, elas reclamam demais que elas têm que fazer tudo, que se ela não fizer, ninguém faz. Mas quantas vezes nós, mulheres, não damos espaço para o outro fazer do jeito dele, né? Queremos que tudo saia do nosso jeito. Então, eu sempre digo que feito é melhor que perfeito. Então, quando eu delego, delegar é um ato de amor também. Quando eu delego, eu digo para o outro, ei, você é capaz, eu confio em você. É legal isso, né, Priscila? É importante. E como o Emerson falou, né, não só com a pessoa, né, você falou isso é muito comum entre as mulheres, não só com o companheiro em casa, com o marido, mas com as crianças também, como o Emerson falou, né, já crescerem nessa ideia de que o tempo é valioso, é necessário, é vida, como a Priscila disse lá no começo, e precisa ser bem distribuído com todo mundo. Agora a gente está começando um ano novo, aquela ideia, Emerson, de um novo ciclo, uma nova etapa da vida.
Você acredita que seja realmente então uma oportunidade da gente falar com quem está em casa, com base em todas essas orientações que a gente já trouxe, para que as pessoas tirem um tempo, já que a gente está falando tanto de tempo, tirem um tempo para refletir sobre isso? Normalmente essa virada, esse novo ano ajuda as pessoas a serem mais motivadas a mudarem? Geralmente, quando um novo ano começa, nós criamos expectativas, né? Nós pensamos em novas coisas, replanejamos, pensamos em retomar coisas que ficaram lá atrás. Isso tudo é muito importante. O ano novo também é o momento de nós realmente ressignificarmos a vida, ressignificarmos a existência. A minha sugestão é que cada um de nós faça um planejamento para o ano e façamos metas atingíveis. Muitas pessoas se frustram porque elas estabelecem metas que são muito altas, inatingíveis, e acabam não dando conta e ficam frustradas, desanimadas. Então, comecem estabelecendo pequenas metas, metas que são alcançáveis. E essas metas, ao serem alcançadas, serão um gás, serão uma motivação para que metas maiores cheguem, para que coisas novas aconteçam. Então, sim, janeiro, começando o ano, é um tempo de ressignificar, é um tempo de recomeçar, é um tempo de abraçar a vida novamente e entender que cada dia, cada tempo, cada minuto que nós temos é um tempo de oportunidade. Não importa o que passou, o que aconteceu lá atrás, o que importa é o que a vida está nos dando hoje. Este é o tempo. Há um tempo para todas as coisas. Salomão, um grande rei, grande sábio, disse isso, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, que a gente saiba aproveitar esse tempo, que a gente saiba trazer um novo olhar, um novo sentido para a vida, porque a vida é agora, a vida não é o que será amanhã e a vida não é o que foi ontem, o que passou, a vida é agora. O que nós estamos fazendo com o presente e o que nós estamos fazendo com esse presente, que é um presente, que é viver, será determinante para o nosso futuro. Bonito isso e necessário, Emerson, para a gente encerrar com mais uma fala da Priscila também. Priscila, queria essa sua reflexão, então, para 2023. Muita gente ganha no Amigo Secreto no fim do ano, ganha da empresa ali uma agenda, um planner, né? Que é esse nome bonito hoje para agendas mais bem elaboradas, com mais espaços para você programar sua rotina. Não é para virar peso de papel, né? Então, vamos usar essas ferramentas para a gente organizar melhor o nosso tempo. Sim, eu sempre digo que nós precisamos ter metas para 7 principais áreas da nossa vida. A primeira meta, eu preciso ter uma meta para a minha saúde. Então, que estilo de vida eu quero ter fisicamente, sabe? Atividade física, alimentação. Eu preciso ter uma meta para o meu desenvolvimento intelectual. Eu preciso ter uma meta familiar. Então, essa meta familiar é juntar o meu marido, juntar os filhos e, o que nós vamos conquistar juntos no próximo ano. Eu preciso ter uma meta financeira, o que eu quero crescer financeiramente no próximo ano. Eu preciso ter uma meta social, como eu posso contribuir com a minha sociedade, como eu posso fazer, de doar mesmo, né? Sempre quando nós doamos, o maior benefício é para nós. Eu preciso ter uma meta para a minha carreira no próximo ano e, principalmente, eu preciso ter uma meta para a minha espiritualidade. Porque a espiritualidade é a nossa base, né? É essa conexão com algo maior e tudo isso vai nos dar sustentação para construir objetivos e construir sonhos. E muitas pessoas, elas ficam colocando lá nesse planner, nessa agenda que ela ganha, sonhos grandiosos. Só que enquanto ela não aprender a desenvolver os comportamentos e as habilidades mentais para a realização de pequenas metas, ela não vai conseguir alcançar aqueles sonhos. Porque para realizar uma pequena meta, nós vamos precisar ter disciplina, persistência, coragem, aprender algo novo. Assim também são essas habilidades que nós vamos precisar para conseguir os grandes sonhos. Então, um passo de cada vez. Ao longo de um ano, são 365 passos. O que nós não podemos fazer é parar. Tudo bem se eu não consigo correr agora, mas eu tenho que continuar a dar um passo de cada vez. Que possamos viver isso em 2023, então, Priscila.
Assim a gente vai encerrando o programa de hoje, porque já que a gente está falando de controle de tempo, eu tenho uma vozinha controlando o nosso tempo aqui também. Mas quero agradecer imensamente a participação aqui da Priscila Guscuma, ela que é especialista em estratégia de negócios, formada em jornalismo e pós-graduada em marketing, tem MBA em coaching pela FAPES e pela Sociedade Brasileira de Coaching. Já ministrou palestras e treinamentos para grandes corporações, além de ser palestrante na Feira do Empreendedor em 2018 e 2019. Priscila, obrigado pela participação e até uma próxima. E também esteve conosco aqui o psicólogo Emerson de Moura Cavalheiro, mestre em desenvolvimento humano, especialista em terapia cognitivo-comportamental e licenciado e formado em psicologia. Emerson, boa noite, seja sempre bem-vindo, viu? Sabe que você já é aqui de casa. E se você que está aí nos assistindo quiser rever este programa ou até mesmo compartilhar com sua família e com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube, nesse link que está aparecendo aí na tela. E quando fizer comentários em nossas publicações, não se esqueça de utilizar a hashtag #AparecidaDebate para a gente estar vendo a sua opinião sobre o nosso programa, tá bom? Agradeço a você pela companhia em mais uma noite. A gente se vê na próxima terça-feira. Até lá!